Olá, como eu sempre falo, até o próximo vinho. Mais um vinho, uma vinícola familiar, vinícola Piscine. Para quem não me conhece, eu sou Edgar de Putinelli. Sou estudioso do mundo dos vinhos há mais de 15 anos. Me tornei sommelier, não só no mundo dos vinhos, como whiskies e cervejas. E estou residindo no Japão e em breve, daqui a uns anos, pretendo sacramentar, me tornando enólogo com as provas e os cursos. Daí eu falarei em outro vídeo, um projeto a longo prazo, um projeto de vida, né, que eu escolhi. E hoje aqui no Japão estudo sobre gestão pública, trabalho numa empresa que presta serviço para o governo japonês, mas o meu hobby, o meu passatempo, assim como algo para o longo prazo, para o final da minha carreira, com minha aposentadoria, é me dedicar ao mundo dos vinhos, à enologia. Então, eu criei esse canal Copitaça para aqueles que querem aprender mais sobre os vinhos e conhecem pessoas que gostam de vinhos e querem aprimorar seu conhecimento. Compartilhe o link desse canal, compartilhe os vídeos, ative o sininho das notificações para que você receba todos os informativos dos novos conteúdos. E hoje vamos falar de um vinho familiar. Por que familiar, Edgar? Como eu falei, meu nome é Putinelli. Lá atrás, meus antepassados, quando foi sacramentado, dado o brasão, criada a família Putinelli, teve-se, depois de alguns anos, né, de algumas gerações, algumas décadas, assim, vamos dizer, mais de 100 anos, 200 anos, foi dividida a família, questões familiares, divisão de terra, assim por diante, como acontece com muitas famílias, e derivou-se outras famílias. Então, do Putinelli, que escreve Pulcinelli, ficou-se Puccini, que escreve, a pronúncia seria Piccini, e a outra família, que a pronúncia dela fica um pouco derivativa dependendo da região e do falar, né? Que seria a família Putinelli, a Piscini e a Puccini. Mas a Puccini, ela se escreve da mesma maneira que se pronuncia o Puccini, que no final seria Puccini. Então, isso daí depois a gente fala em questão de idioma, vocabulário de italiano. Quem sabe a gente começa a dar um cursinho básico de italiano para aqueles que querem aprender um pouco mais. Mas, por enquanto, focar nos vinhos. É um vinho produzido na região da Puglia, ok? O Salto da Bota, apesar da minha família ser registrada geograficamente em Lucca, que fica mais ao norte da Itália, para cima de Milão, sentido Toscana, Puglia é mais ao sul da Itália, é o Salto da Bota. E lá é conhecido por grande produtividade de vinhos primitivos, tanto com a uva Negromaro, com a própria uva Primitivo, como a Nero de Ávila e assim por diante, outras uvas também, né? E lá, este vinho especificamente, ele é feito com a Varietà Negromaro, ok? E ele é um vinho potente, é um vinho que vai harmonizar super bem com comidas um pouco mais condimentadas, bem como carnes assadas e grelhados na brasa. Por conta do smoke e do defumado, ele consegue se sobressair, até mesmo por conta do seu teor alcoólico, que é de 15%, mostrando que ele foi feito com uvas extremamente maturadas, que eu já falei em outros vídeos, uvas que ficaram num tempo de maturação exato, que tiveram contato com o sol, como a região litorânea, a Puglia, e mais ao sul tem mais uma incidência de sol, uma temperatura mais agradável, e o terroir de lá é propício para maturações de uva e agregar mais açúcares. E essas uvas, se tornando mais doces, vão trazer vinhos mais encorpados, mais complexos, com um retrogosto mais adocicado, com açúcar residual maior, que vai agradar o paladar daqueles iniciantes que não se adaptam aos vinhos que têm os taninos mais presentes, os taninos mais complexos, os taninos que são mais onipresentes, aqueles que logo que você coloca na boca, o primeiro paladar que vai lhe remeter, que vai ser as características fortes do tanino, que é aquela ação da secura do vinho, ok? Que causa salivação, como eu já expliquei em outros vinhos. Quando você for degustar um vinho, a primeira sensação que for de salivação na boca, apresenta-se que aquele vinho tem os taninos mais elevados, são taninos de médio ao máximo. Esse vinho, já por conta da sua doçura, da maturação das uvas, ele tem os taninos médios, ok? E na classificação de doçura, ele já tem uma doçura de médio para alto, então ele já tem um açúcar residual maior, ele já é um pouco mais aveludado, ele é mais macio na boca. E como as uvas que eu já falei, tanto a Negromaro como a Primitiva, a Nero de Ávila, e assim como outras uvas dessas regiões litorâneas ao sul, especificamente ali da Itália, elas tendem a ser mais comparativos de igualdade na questão isofativa,
elas remetem com quase as mesmas notas, entre framboesa, ameixa madura, amora madura, frutas negras maduras, né, mais adocicadas. E isso vai trazer esse contraponto de satisfação para aquelas pessoas que estão adentrando no mundo dos vinhos e não querem se traumatizar com vinhos com os taninos mais presentes, vinhos mais secos, ok? Então, ele é um vinho encorpado, como todos os primitivos, e um adendo, até mesmo alguns primitivos de castas altas aí, como o 70, o 50 e outros, esse daqui ele apresenta 15% de teor alcoólico. Então quer dizer que as uvas estavam extremamente maduras, extremamente doces quando foram feito o processo de maceração para que fosse depois colocado no processo de fermentação. Então as uvas estavam extremamente doces, eram uvas num ponto de maturação espetacular, ok? Vamos ver qual que vai ser o veredito dele na taça, tá? O que eu quis trazer, essa questão familiar, questão geográfica, ok? Ele vem falando Origines Italica, que é o vinho original da família, né? E Appassimento, que seria uma das localidades mais ali de Lucca, como se fosse uma das províncias, né? Que Lucca foi como se fosse no Brasil um estado, né? Aqui no Japão a gente fala província, em alguns países tem regime parlamentaristas, distrital, né? Então, é uma localidade, ok? É um vinho de denominação de origem, alumínio, como eu sempre falo, ok? Feito o corte do lacre superior, temos acesso à rolha. Então, vamos começar o processo para a retirada da rolha, ok? Feito a introdução do saca-rolha. Ok. Agora, o movimento de alavanca breve do saca-rolha para a extração dessa rolha. Ok? Feito isso, vamos lá. As uvas, assim como as garrafas, o método de envasamento, a maioria das vezes dos primitivos, é mais complexo, bem como a rolha. Então, porque o vinho ele ficou um pouco mais tempo. Ele é safra 2019, a rolha dele é um pouco mais longa, né, por via de regra. As garrafas dos primitivos são mais robustas, as botilhas, ok? Ele já apresenta uma alta concentração de seus pigmentos aqui, ok? Da pictina, que é a pigmentação presente que dá coloração ao vinho nas uvas, ok? Vamos ver na taça. Já começa com esse som. Ele não é tão fechado como eu esperava, ok? Como os outros primitivos. Ele tá com rubi mais avioláceo, ok? Remetendo com notas de granado. Lembrando um pouco o Barolo do último vídeo, tá? Quem quiser, olha aí no link da descrição. Mas ainda assim, ele é bem mais encorpado e mais complexo que o Barolo, ok? Vamos ver na boca. Esse movimento eu consigo pegar uma translucidez para que vocês vejam a cor. Esse movimento é um movimento de oxigenação para que eu consiga, até mesmo que ele ficou por via de regra na adega, guardado verticalmente, horizontalmente, mas agora eu coloquei na posição vertical. Então os açúcares, bem como os aromas e todo o álcool excessivo nesse movimento de oxigenação, ele acaba ou tanto o álcool evaporando o excesso, bem como trazendo a uniformidade na bebida para que todos os aromas e paladares sejam percebidos, ok? Notas de uma geleia de framboesa, né? Vai arremeter para muitas pessoas. Tem um smoking, um defumado de fundo. Um pouco do couro, bem como do tabaco, por conta do processo de envelhecimento de guarda que foi feito em barril de carvalho. Mesmo assim, não é um vinho extremamente doce, como os outros primitivos. Tem vinhos muito mais doces que esse, com uma doçura, um açúcar residual,
No caso, esse daqui vai harmonizar super bem com comidas um pouco mais pesadas, com gorduras, bem como um assado, um bife de tira, no caso, assado de costela, e bem como também uma pancetta, ok? Então foi mais um vinho da Puglia, né? Salto da Bota, um vinho familiar, vinícola Piccini. Aí valores, Edgar, ele tá na faixa entre os 10 e 12 dólares aqui no Japão, seria algo de 1.200 ien, 1.300, 1.400 ien, dependendo da cotação. No Brasil ele chega até na faixa dos 69, de 69 a 70 reais. Em alguns locais tem preços promocionais chegando no valor de 30 e poucos reais, 40 reais. Então é um vinho com custo-benefício interessante e um vinho com as mesmas características do Primitivo, apesar de não ser feito com uva Primitivo, mas da mesma localidade da Puglia, feito com a uva Negomaro. Para quem tiver, ele tem grande disponibilidade, não só no Brasil, como aqui no Japão. Mata, né? Bye bye. Acompanhe o canal, clica no sininho. Mais dúvidas, mensagem no direct. Estarei respondendo todos vocês. Mata, né? Bye bye.